Olá, pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um aulão do GAP. Essa é a nossa aula número 10, tá certo? Da disciplina de linguagens, especificamente língua portuguesa, tá certo? Nós já passamos por alguns conteúdos bem importantes, imprescindíveis para a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Estão todos na playlist do GAP no YouTube. Então, quem não assistiu, assistam, tomem nota, tirem as dúvidas. Lá vocês encontrarão aula de funções da linguagens, elementos da comunicação, compreensão e interpretação textual, hibridismo, diferença entre fala, língua e linguagem, tá bom? Hoje nós vamos abordar o assunto de tipologia textual ou tipos textuais, tá? Essa aula ela foi dividida em duas. Daremos continuidade na aula do dia 31, que é nosso aulão híbrido. Então, estejam atentos, tá bom? Vamos nessa? Então, ó... Então, ó, tipologia textual, né? O que é a tipologia textual? É a forma como o texto se apresenta. Então, estamos falando de estrutura do texto, tá? Os tipos textuais, eles são limitados, tá bom? Nós falaremos aqui de 4, que são os mais recorrentes na prova do Enem e outros vestibulares. Por outro lado, os gêneros textuais são ilimitados, tá certo? Então, a primeira coisa é compreender essa diferença entre tipo e gênero textual, tá certo? Então, hoje, nós vamos abordar 4 tipos textuais, tá? O primeiro é o tipo narrativo ou a narração, que é narrar, tá? É contar um fato, é contar uma história. Dissertar, que é o tipo dissertativo, que se trata de defender um ponto de vista. Descrever, e aí nós estamos falando da descrição, que é dar os detalhes, tá? O detalhe do ambiente que eu estou ministrando a aula para vocês, o detalhe da aula, o detalhe da minha roupa, tá certo? E a injunção, tá? Tem esse nome pomposo, mas vocês também podem encontrar com o nome de prescritivo, tá certo? Que é injungir, que é ordenar expressamente. Tá? Vamos passar por cada um deles, trazendo aí as diferenças nessa estrutura, tá certo? Vamos lá. A narração, ela compreende 5 elementos, tá? Para ser uma narração, tem que ter personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, tá? Então, isso aí nós chamamos de mnemônica, que é uma maneira de memorizar, não é decorar, porque se decorar, nós esquecemos, mas memorizar, ok? Então, esses são os elementos da narrativa. Estão presentes esses elementos, então se trata de uma narração, tá? O narrador pode ser personagem? Pode. Quando falamos de narrador-personagem, é aquele que participa da história.
Então, a história, ela é escrita, ela se passa em primeira pessoa, tá? Que é o pronome, né, pessoal, em primeira pessoa, o eu, tá certo? Então, ele participa da história. Quando o narrador é personagem, é em primeira pessoa, e quando não é personagem, quando esse narrador, ele é observador, ou seja, ele está observando fora, tá, de um local físico ou psicológico fora da história, ele é o narrador observador e é escrito na terceira pessoa, tá? Essa narrativa. Então, é ele, tá? Ele ou ela. Então, o texto narrativo, do tipo narrativo, ele compreende vários gêneros textuais. Dentre eles, a crônica, que é baseada no cotidiano. O conto, são histórias fictícias, né? É uma narrativa fictícia, ou seja, um filme, por exemplo, de ficção, ele é uma narrativa fictícia, ok? Piada, tira, charge, entre outros. Os gêneros textuais, eles estão a todo tempo surgindo, né? Porque a língua, ela não é engessada. A língua, ela muda com o tempo, como nós já vimos em outras aulas, tá? O dissertativo, e aí existem duas ramificações para o dissertativo, que é o dissertativo explicativo e o dissertativo argumentativo, tá? O dissertativo argumentativo é aquele que nós utilizamos na nossa prova de redação, tá? Então, a redação é um gênero textual do tipo dissertativo argumentativo. Então, dissertar, né, a característica é que nós defendemos uma tese, tá? Tese é uma opinião crítica sobre determinado assunto e você vai defender aquela tese com alguns argumentos. Para isso, você pode ou deve fazer uso de repertórios socioculturais que estão ligados a diversas áreas do conhecimento, ok? Então, a tese, ela não pode ser um dado estatístico, tá? Um dado estatístico não é a tese. Uma tese é a sua opinião. E não necessariamente essa opinião, ela deve ser dada em primeira pessoa, tá? Aliás, não deve ser utilizada a primeira pessoa no texto dissertativo argumentativo, tá? E sim a terceira pessoa. Então, a ideia é convencer de que a minha tese tem razão de ser. E para isso você vai utilizar algo que reforce aquela sua ideia, que são os repertórios, ok? Então, dissertar é defender um ponto de vista e deixá-lo claro, de maneira objetiva, tá? Então, o ideal é ter uma posição final definida, clara, esclarecida e sustentada, tá bom? Dissertar não é narrar, tá? Dentro da dissertação pode haver um trecho de narrativa, que pode ser um fato social, por exemplo, mas não é o tipo textual que deve predominar. Afinal de contas, raramente encontramos um texto que seja unicamente dissertativo ou unicamente narrativo, tá? Eles vão transitar muitas vezes entre si, mas vai predominar uma tipologia textual, ok? Então, use sempre a língua padrão, que é a língua culta, tá? Nada de marcas da oralidade, ok? Então, ó, dentre os gêneros textuais do tipo dissertativo estão a reportagem, o resumo, né, que é contar a essência do texto com suas palavras,
obviamente. Então, um resumo é um texto autólogo, tá? Resenha, que é um resumo, mas a sua opinião. Artigos de opinião e a redação do Enem, como eu já havia falado. O descritivo, geralmente, ele se encontra dentro de partes do romance, tá? E a descrição pode ser de ambientes, personagens, descrição de roupas, como eu falei lá no início da nossa aula, e constitui o imaginário do leitor e parte de uma reportagem, né? Na reportagem, muitas vezes essa descrição ela é trazida para o receptor, né? Ou para o espectador compreender como se passou aquele fato e conseguir desenhar no seu imaginário, ok? Então, tem uma riqueza de detalhes na descrição que muitas vezes é necessária, a riqueza é necessária para a compreensão do fato, daquilo que está sendo dito. O injuntivo, então, ó, o injuntivo nós temos receitas culinárias, manuais de instrução, e essa semana uma aluna me perguntou, né, sobre as campanhas, né, publicitárias, se elas são do tipo injuntivo, né, se elas são prescritivas. Sim, porque muitas vezes aquela campanha quer convencer, né, o leitor a comprar, não é? Ou a ter consciência, no utilizando aí de verbos no sentido de ordenar, não é? Verbos no imperativo ou até mesmo no infinitivo. Temos aulas sobre isso aí também, que são as funções da linguagem, não é? Quando tem a função de que o receptor ele tome consciência de algo, tá? Ou seja, levado a executar alguma coisa, nós temos aí a função apelativa ou conativo, tá bom? Então, ó, receitas culinárias, manuais de instrução, bula de remédio, receita de bolo, tá? Regras de um jogo, tá certo? Lembrem-se disso. Manual de montagem, ok? Qualquer manual. Esses gêneros são textos instrucionais, tá certo? Ou prescritivos ou injuntivos, ok? Então, ó, para finalizar, nós temos aqui duas questões, tá? Do Enem, que diz assim: nós vamos para o comando da questão e depois voltamos no texto, tá? A biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo, evidenciando sua singularidade. No caso específico de uma biografia, como a de João Antônio de Barros, um dos principais elementos que a constitui tá? Então, é dessa forma que cai no Enem. Então, a biografia é do tipo narrativo, tá? É do tipo narrativo. Então, ó, nós temos João Antônio de Barros, J. Barros, nasceu aos 24 de junho de 1935 em Glória do Goitá, Pernambuco. Marceneiro, entalhador, xilógrafo, poeta repentista e escritor de literatura de cordel, já publicou 33 folhetos e ainda tem vários inéditos. Reside em São Paulo desde 1973, vivendo exclusivamente da venda de livretos de cordel e das cantigas de improviso, ao som da viola. Grande divulgador da poesia popular nordestina no Sul, tem dado frequentemente entrevista à imprensa paulista sobre o assunto. Aí nós temos a fonte, né? Evaristo, MC, o cordel em sala de aula, tá? Então, ó, no caso específico de uma biografia, como a de João Antônio de Barros, um dos principais elementos. Então,
Quais são os elementos? Nós já sabemos que biografia traz aí a narrativa, tá? Traz verbos no passado, ok? Então, isso aí a gente já tem em mente. Vamos lá para as alternativas, para os distratores. A estilização dos eventos reais de sua vida para que o relato biográfico surta efeitos desejados. Há uma estilização ou é algo que retrata de fato a vida, né? Vamos já estar de stand-by. Letra B. O relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica, que valorize seu percurso artístico. Parece ser essa. A narração de eventos de sua vida que demonstre a qualidade de sua obra. O tópico frasal, ou seja, a ideia principal é a qualidade da obra, não é. Letra D. Uma retórica que enfatize alguns eventos da vida exemplar da pessoa biografada, né? Sai pontuando alguns fatos da vida de João Antônio de Barros através de conectivos, né, que enfatize esses elementos em detrimento de outros. Não. Uma exposição de eventos de sua vida que mescle objetividade e construção ficcional. É uma ficção? Não. Não é uma ficção. É fato real. Então, letra B. Ok? Dúvida, né? Outra questão, dúvida. Dois compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou à frente do carro. Um dos compadres falou: passou um largato ali. O outro perguntou: lagarto ou largato? O primeiro respondeu: não sei, o bicho passou muito rápido, né? Piadas. Então, nós temos aí o gênero piada. Também é uma narrativa, né? Que traz aí uma ironia, tá? Então, na piada, a quebra de expectativa contribui para produzir o efeito de humor. Esse efeito ocorre porque um dos personagens reconhece a espécie do animal avistado? Não, né? Não reconhece. Tem dúvida sobre a pronúncia do nome do réptil? Será que é isso? Tem dúvida? Não, né? Ele tá meio que tirando a onda, né? Tem um que tá tirando a onda com o compadre. Aí tem: desconsidera o conteúdo linguístico da pergunta. Ó, um tira a onda e o outro desconsidera. É isso que aconteceu, na verdade. Vamos ver a letra D. Constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro? Não. A quebra de expectativa, ou seja, o humor, a ironia da piada não está aí. Apresenta duas possibilidades de sentidos para a mesma? Também não, tá? Então, letra C. Tá certo, pessoal? Bons estudos. Continue aí com foco. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Até mais.